E a gente deveria cultivar esse inconformismo transformador com a nossa própria realidade, porque é só dessa forma que a gente rompe os limites e que a gente cresce e que a gente prospera, que a gente conhece coisas diferentes e que a gente se torna uma pessoa melhor. Olá pessoal, é muito bom estar aqui com você de novo, é muito especial esses nossos encontros aqui e hoje o meu papo é bastante forte, é sobre a ideia de não se conformar com a vida, não se conformar com a situação atual, não se conformar com a própria realidade. Eu espero que faça sentido para você, porque quando a gente se conforma, a gente não se dá conta disso. É como se a gente aceitasse entrar para uma forma, ou seja, ser conformado muitas vezes pelos outros, muitas vezes pela sociedade, ou seja, esse se conformar, de certa forma, é se resignar com a própria situação. É como se a sociedade, se como o mercado, se como a profissão, lhe cortassem as asinhas para você não voar, para você se conformar dentro daquela caixa. Essa ideia de ser moldado, de ser conformado, de voltar para um molde que alguém impôs a você, que põe a mim, põe a todos nós, quando nós nos conformamos. É como se a gente vestisse uma roupa que muitas vezes não cabe bem na gente, que fica apertado, que deixa a gente desconfortável, mas a gente acaba se conformando, ou seja, sendo diminuído para entrar nesse molde, nessa caixa, nessa forma. Esse é o meu papo de hoje com você. Eu espero que você goste, porque eu acho que faz muito sentido para o nosso momento, nossos momentos profissionais. E eu quero lhe falar aqui nesse nosso papo sobre pelo menos 5 tipos de profissionais que a gente encontra no mercado, que eu coleciono nas minhas andanças, nos meus escritos, sobre pessoas que se conformaram, profissionais que se resignaram com aquilo e que ficaram menores. Então fica aqui comigo, que eu acho que vai ser muito especial essa reflexão. E se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, eu fico muito feliz com esse nosso encontro toda semana. E quero dizer o seguinte, por favor, se inscreva no canal, isso é importante para mim, a sensação de que eu estou com você aqui. Se você me deixar um comentário, melhor ainda, porque eu me inspiro nesses comentários para trazer outros episódios aqui. Então se inscreva no canal, dê o seu crédito aqui com o seu like agora aqui, que eu acho que esse tema vai ser especial. Se você tem alguém que você acredita que precisa assistir esse vídeo, e às vezes a gente tem aquele amigo que está precisando ouvir exatamente esse tema de hoje, por favor, manda para ele. Se você está numa empresa, quer dividir isso com a equipe, que eu acho que é importante a gente refletir muitas vezes em grupo, leva para a empresa, copia o vídeo, baixa o vídeo. Importante que mais gente tenha acesso a isso que a gente está fazendo agora nessa nossa comunidade. Então, meu episódio de hoje, eu identifico pelo menos 5 tipos de situações e 5 tipos de profissionais que acabaram se conformando e se diminuindo. E o primeiro deles é aqueles profissionais que eu conheço muita gente, você deve conhecer também, que batalharam muito, que fizeram faculdade de noite, trabalhando durante o dia, muitas vezes indo para aula sem poder jantar, fazendo um grande sacrifício, estudando o fim de semana, às vezes cuidando da família e fazendo tudo isso, e que batalharam, chegaram ao mercado, foram para o mercado, batalharam muito para conquistar algum espaço no mercado. Mas sabe o que acontece depois? A gente começa a olhar a concorrência desleal, a gente começa a olhar a batalha de preços que muitas vezes nos tira toda a vontade da competição, de entregar algo realmente valioso. E a gente, de certa forma, muitos desses profissionais vão se conformando, reparem de novo, vão se moldando, vão se conformando, se resignando de que as coisas são assim, o mercado não vai melhorar mesmo, então a gente vai esfriando, é como se a gente fosse assim, colocando um pouco de água fria naquela chama da paixão que a gente tem quando saiu da faculdade, foi para o mercado de trabalho, e a gente vai se esfriando, a gente vai se moldando, a gente vai se resignando àquela situação e a gente acaba conformado que o mercado é assim, que não adianta a gente batalhar, que não adianta a gente estudar, porque o mercado é assim. Muitas vezes a gente olha pessoas que aparentemente estão vencendo e a gente diz assim, não,
é isso aí mesmo, então eu vou tocar minha vida assim e eu fico conformado com a minha situação. O segundo tipo de profissional que eu vejo muito conformado por aí é aqueles que ao longo da batalha, ao longo da jornada de mercado, da jornada profissional, sofreram uma derrota, sofreram uma falência, sofreram um grande tombo, um grande trauma dentro do mercado e muitas vezes se resignaram com aquilo, não tentaram de novo. Conheço vários empreendedores, sujeito preparado bem, foi lá, colocou o negócio, talvez fosse a época errada, talvez não soubesse administrar naquele momento, teve uma sociedade com alguém ruim que não deu certo, o negócio quebrou e muitas vezes a pessoa se conformou de que ele não pode vencer, porque o mercado é assim mesmo. Então muitas vezes ele nem se lembra mais de qual era o trauma que levou a isso, que o fez se resignar, que o fez desistir de competir no mercado. Então não ousa mais, não tenta mais e se conforma desse jeito no mercado. O terceiro é aquele profissional que muitas vezes foi para uma empresa, às vezes trabalhando como profissional numa grande organização, e muitas vezes sofreu os reveses de estar nessa selva corporativa, muitas vezes com um empreendedor mau caráter, com um chefe tóxico, com colegas ultra competitivos. E o interessante aqui, que é paradoxal, muitas vezes sofreu com isso, se diminuiu, se restringiu naquilo tudo de bom que ele tinha colocado no mercado e acabou se conformando que o mercado é assim, que o mercado é uma selva, que para a gente crescer a gente tem que destruir os outros. E muitas vezes conformado com isso, paradoxalmente se tornou tão agressivo e tão tóxico como eram as pessoas que ele combatia. E ele acabou se conformando que a competição é assim, uns vão vencer e um monte vão perder, e salve-se quem puder, e eu vou tocar do meu jeito. O quarto, que é muito interessante também, são aqueles que não têm consciência nenhuma de que existe a possibilidade de crescer, que existe a possibilidade de prosperar, que existe a possibilidade de sair dos seus limites e crescer. E muitas vezes se conformaram que o mercado é assim mesmo. Uns vão vencer, a imensa massa vai perder, então eu não faço muita coisa, eu não tenho uma atitude diferente porque eu me conformei, eu me moldei a esse mercado porque eu não tenho consciência de que eu posso prosperar, então eu me resigno, eu me conformo e eu me moldo a essa grande massa sofredora que tem por aí, que a gente encontra gente boa, mas que não tem consciência de que pode melhorar. E o quinto e último tipo, que para mim é um dos mais tristes possíveis, são aqueles profissionais que se conformaram em ficar na média. Quem me conhece, quem lê os meus livros Personal Branding, Paixão e Significado da Marca, que eu bato muito, faço um prólogo assim agressivo com relação à medianidade de mercado, à mediocridade de mercado. Mas são muitos profissionais que olharam para o mercado e dizem, bom, não dá para vencer sendo melhor porque tem um monte de gente ruim por aí, e eu vou ficar por aqui, eu fico na média, e simplesmente se conformou em ser um profissional mediano. Se conformou em ter resultados médios, se conformou em ter horizontes médios para a sua vida, se conformou em ter algo muito pequeno para se agarrar e se alimenta disso e vai ficando na média, olhando para os parceiros e vai ficando nesse mar de mediocridade que a gente tem por aí. Por isso, eu tenho sustentado a ideia de que marcas pessoais que vencem, aquelas marcas daquelas pessoas que a gente admira, aqueles profissionais, aqueles que brilham muito, aqueles que nos inspiram, pode reparar que esses profissionais cultivam o inconformismo com a sua própria realidade. Eu falo aqui de cultivar, de marcas pessoais e de marcas corporativas que cultivam uma certa rebeldia com esse sistema mediano por aí. Marcas pessoais que ficaram inconformadas com a sua realidade e que por isso mesmo romperam com a forma e cresceram. O que a gente tem que pensar é que o mercado, a mediocridade, a medianidade vai tentar colocar você dentro da forma, dentro de um molde justo, ou seja, vai cortar suas asinhas para crescer. E aí vem a rebeldia, não a rebeldia adolescente que se ressente com tudo, que está sempre querendo ser rebelde para destruir as coisas, mas a boa rebeldia, o bom inconformismo com a própria situação, com a ideia de não querer ser melhor que os outros, não vencer ninguém, vencer a si mesmo. Aquela ideia
de ser melhor do que eu era na década passada, de ser melhor do que eu era há 5 anos atrás, de ser um pouquinho melhor do que eu era ano passado, de ser um pouquinho melhor do que eu fui o mês passado, de ser melhor do que eu fui ontem com os erros que eu cometi. Esse é o inconformismo transformador das marcas pessoais. Então fica aqui a minha reflexão, que a gente deveria cultivar esse inconformismo transformador com a nossa própria realidade, porque é só dessa forma que a gente rompe os limites e que a gente cresce e que a gente prospera, que a gente conhece coisas diferentes e que a gente se torna uma pessoa melhor. Fica aqui a minha reflexão, espero que tenha feito sentido e eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!